vejo assim, falando um pouco do que a gente vai ter do pós, né? O que eu visualizo da fisioterapia pós-pandemia. Eu vejo uma fisioterapia que vai levar em consideração práticas que muitas vezes profissionais não levavam, né, em termos de controle de infecção, de maiores cuidados para evitar infecção cruzada, pneumonia adquirida no ambiente hospitalar. Eu vejo uma fisioterapia que também ela tem uma tendência a individualizar mais cada caso de paciente, né? Então a gente não tem pacientes COVID, a gente tem cada paciente com suas particularidades, com suas comorbidades, com sua história de vida. Então, o que eu visualizo assim para o futuro é realmente que é a questão da individualização dos casos, né, das condutas. Nada nunca deve ser feito como receita de bolo e muito mais agora, né? Eu acho que a gente vai ter que passar a pensar e refletir muito mais sobre isso, né, sobre a questão da individualização e da prescrição. Em relação à individualização, é importante falar, porque se falava, né, em fenótipos, a literatura trazia muita coisa para a gente, e aí algumas sugestões de como trabalhar em diferentes fenótipos, mas na realidade, na verdade, a gente tratava o paciente de forma individualizada. Então, eu chegava beira-leito, eu realizava a avaliação, eu via como o meu paciente estava e eu traçava os objetivos baseados na minha avaliação cinético-funcional. Então, diante do que era visto na avaliação, era traçado o objetivo e era realizada a conduta. Eu acho que a fisioterapia, ela realmente vem crescendo muito. O Covid veio, né, como para trazer mais ainda visibilidade para a nossa profissão, e eu acho que cada dia mais os profissionais eles estão estudando e melhorando, e a atuação da fisioterapia cada vez mais ganhando força. Isso é importante e isso nos deixa felizes, né? Isso, e só complementando para finalizar, a Ada falou de uma questão importante, que é a avaliação beira-leito, e eu queria complementar também falando da reavaliação, né? Porque já que a gente se tornou uma categoria que teve mais olhares durante a pandemia, a gente tem que manter isso e a gente tem que quantificar o resultado, a gente tem que reavaliar, quantificar os nossos resultados para que o paciente consiga ver o quanto ele melhorou, a equipe de saúde, né, o gestor, para que cada vez mais a profissão ela siga sendo valorizada. Então, eu acho que essa questão de quantificar, usar ferramentas adequadas para a gente quantificar uma melhoria, isso é o que tem faltado muitas vezes para o profissional de fisioterapia, né, e para as condutas de uma forma geral. Diariamente eu recebia muitas perguntas, né, de amigos que um familiar tinha testado positivo e quando ia ir ao hospital, que ele estava com tal frequência respiratória, se a saturação estava assim, se já era o momento, o que eles poderiam fazer em casa para melhorar mais rápido. Essas perguntas assim, então sempre tinha, principalmente dos meus amigos. Meus familiares, na verdade, eles não acreditavam muito no Covid e eu sofri com isso, porque eu precisei educá-los, né? E mostrar que o Covid era uma realidade, infelizmente. E era mais amigos porque eles sabiam que eu estava trabalhando na linha de frente e eles diariamente me perguntavam, principalmente isso, quando eu devo levar meu parente ao hospital? Qual é o momento certo? Até que momento eu posso esperar e ficar com ele em casa? Porque assim, a gente, enquanto profissional de saúde, teve um papel muito importante nessa parte de educar, de conscientizar, até porque a população ela sofreu muito com informações desencontradas, né? Às vezes vinha uma solução, às vezes não vinha, às vezes vinha uma recomendação, outras vezes era contrariada a própria recomendação, né? Então, a gente teve que orientar, a gente teve contato com familiares diretamente dentro do hospital, querendo saber informações sobre a doença, muitas vezes não passadas. A gente conviveu com diversos tipos de profissionais que tinham diversos tipos de crenças e diversas formas de trabalhar. Então, teve realmente que desenvolver essa habilidade de educação. Eu acho que um pouco disso, do que a gente fez, a gente está usando também agora, né, para falar um pouco mais claramente para todo mundo. E, assim, essa questão da educação ela é extremamente importante, né, da educação em saúde, e quanto mais pessoas conscientizadas, maior a quantidade de prevenção, né,
e menor a incidência de novos casos. Eu vejo essa questão da fisioterapia intensiva é um paradigma que vem se quebrando, né, nos dias de hoje, essa separação entre fisioterapia motora e fisioterapia respiratória, né, onde o que a gente tem, na verdade, é uma fisioterapia integral dentro do ambiente do hospital e esse cuidado, muitas vezes intensivo, ele acaba que a gente vai tendo um conhecimento mais interdisciplinar, a gente participa de tomada de decisão junto com a equipe multidisciplinar, né? E a fisioterapia intensiva, ela tende a fazer a retirada, né, gradual de todos os suportes que esse paciente usou durante o internamento, né? Seja ventilador, seja retirá-lo do leito aos poucos, seja retirá-lo do uso do oxigênio. Que a fisioterapia ela reduz os dias de internação dos pacientes, então os pacientes conseguem ter alta mais rápido e com a fisioterapia eles têm uma perda menor da capacidade funcional. Esses pacientes então eles conseguem sair mais precocemente, né, da internação. Eu vejo assim que por muito tempo a gente se preocupou com a questão de alta hospitalar, né? Mas a gente tem que parar para pensar e o pós-alta, como é que esse paciente ele vai seguir após ele ter essa alta hospitalar. Por isso a gente tem que ter muito claramente objetivos a curto e a longo prazo, né? Acredito que o plantão mais difícil para mim, que foi o plantão do Dia das Mães. No início do plantão, a gente perdeu uma paciente e era uma senhora que era mãe. E ela tinha 2 filhas que estavam no pleno Dia das Mães perdendo a sua mãe. Foi o plantão mais difícil para mim. E eu só queria ir embora dali, não queria ficar, queria ir para casa. Não tinha forças para continuar, mas precisei continuar. E às 15 horas a gente perdeu mais um paciente, que era um homem, mas que provavelmente era pai, que era um filho, e uma mãe estava perdendo seu filho aquele dia. Então foi um dia muito, muito difícil para mim. Enquanto fisioterapeuta, eu tive um momento muito feliz, né, de chorar também, dessa vez de emoção, que foi quando a gente conseguiu estubar um paciente, né, depois de 17 dias que ele estava entubado, ele ficou muito grave, por muito tempo, por alguns plantões desacreditado, ele saiu vivo, mas ele conseguiu, e o dia da alta dele significou muito para mim, profissional. Eu diria um dia relativo a uma situação de troca de tubo, né, uma troca de cânula endotraqueal de uma criança de 6 meses, e onde eu fui surpreendido, realmente a gente estava fazendo o procedimento, eu e a profissional, e eu tive que realmente, a gente teve uma intercorrência, e eu tive que fazer realmente a questão de reanimação, né, de uma criança. Assim, foi um marco. Eu diria que a luta é árdua, que a gente realmente tem um papel fundamental, né, em muitas patologias, em muitos ambientes, não só no ambiente hospitalar. Existem momentos difíceis, mas também que existem momentos de muita felicidade. Eu vivi, né, durante a pandemia, momentos que foram difíceis, quanto profissional, quanto pessoa, mas que ver a alta de um paciente que estava grave, ver uma pessoa que ficou 70 dias internado e sair, receber alta, agradecer, a gente vê a família lá esperando seu familiar. Isso tudo nos dá muito, muito prazer e me faz querer continuar e seguir e me dar força de
ir em frente? Eu diria que vão em frente, né? Realmente, quem tem um interesse é uma profissão extremamente interessante, é uma profissão que, tipo, a gente não tem noção do quanto ela é grande, né? E ela é importante, e ela tem um papel que, assim, está totalmente estabelecido dentro da reabilitação e dentro da qualidade de vida, né? De quem essa profissão chega a ajudar, né? Então, é extremamente orgulho, causa orgulho, né? O que a gente vê, o que a gente faz, o resultado que a gente avalia. E isso é o maior combustível, né? Para a gente seguir, para a gente estudar. É uma profissão que a gente vai precisar estudar todos os dias, então que o estudo ele não se acaba quando a gente recebe o diploma, mas que vai ser sempre vai ser contínuo, então a necessidade é sempre grande, né, de renovação, de um aporte científico. Só para finalizar, né, para desejar aí feliz dia do fisioterapeuta.